Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça no coração de todos os nossos irmãos. Hoje, uma manhã em que todos nós estamos amparados sobre a luz de Jesus, vibrando pelo Mestre, que Ele possa nos sustentar, nos socorrer, nos amparar, como faz todos os dias conosco. E a lição de hoje é uma lição que nos chama muito a atenção sobre a questão das nossas conquistas, das nossas lutas, das nossas posses. Por isso eu convido a todos a deixar as coisas do mundo, as coisas terrenas, suas aflições, para que juntos possamos buscar em Cristo tudo aquilo que tanto necessitamos: o amparo, a rogativa, mas acima de tudo, o agradecimento constante. Hoje nós vamos ler o item 6. Não acumulei, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tireis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros dos céus. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão, e nem toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem um cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir os homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como também os pagãos que andam à procura de todas as coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelos dias de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, 25 a 34. Interpretados à letra, essas palavras seria negação de toda a providência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver, sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias,
com que se encontra os meios para sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhes basta, reclama o supérfluo. A providência, então, os deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haverem desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala-o sofrer as consequências, a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. Meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso divino e querido Mestre, agradecendo a Ele por tudo o que Ele tem nos ensinado, nos estimulado ao longo de nossa evolução. Que as suas mãos se estendam sobre todos nós, convidando-nos a prosseguir nesta jornada sublime que ilumina e que nos sustenta, fortalecendo cada vez mais. E assim, Jesus, com o pensamento cheios de esperança, pela própria vida que se desdobra aos nossos olhos, nós te agradecemos, pedindo e rogando que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos em humanidade. Que o Senhor esteja nesse momento com aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles, Jesus, que perderam a sua fé, e aqueles, Jesus, que te conhece, mas não vivencia as suas lições divinas. E obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E que essa paz íntima envolva os nossos corações nesta hora de tantas incompreensões, de tantas turbulências. Que a doce, inefável paz do seu Espírito esteja sempre conosco. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é uma lição que, como Kardec nos traz aqui, não pode ser apenas um contexto filosófico ou poético, mas eu preciso interpretar tudo isso ao pé da letra, para que eu possa compreender o que Jesus estava dizendo àqueles que com ele caminhavam e que Mateus nos traz. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Isso é magnânimo, isso é sublime. Saber que todos nós, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, à medida que nós vamos ampliando o nosso olhar para a vida, para a imortalidade, para compreender esse ser que sou, eu começo a angariar novas esperanças. E, portanto, eu passo a mudar a minha forma de sentir a necessidade de cada um de nós, inclusive a nossa. E aí nós podemos ver que aonde está o vosso tesouro, que tesouro é o que eu quero para mim? O tesouro que as traças não comem, não rompem, não roem, os vermes não comem, a ferrugem. Então só pode ser a riqueza do coração. Aqueles sentimentos mais nobres que nos libertam, que nos elevam e que nos faz feliz diante de toda a nossa construção evolutiva. E nós sabemos que Deus, como Pai, auxilia-nos sempre, sempre, permitindo-nos possuir cada vez mais, para que aprendamos também a repartir, a auxiliar e a amparar aqueles que estão conosco.
Muitas vezes nós somos atraídos pela riqueza e nós, envolvidos por ela, achamos que as coisas ficam mais fáceis, porque a riqueza nos proporciona a ilusão, ela nos proporciona os prazeres quando eu não tenho dentro de mim aquilo que o coração vem angariando para si. Porque a riqueza ela não é um mal, a riqueza é um bem que Deus nos concede adquiri-la quando eu compreendo a sua finalidade em minha vida. E essa felicidade, ela vai reverberar quando nós, nas fronteiras da morte, quando nós percebermos que nós estamos no limiar da morte. E aí nós vamos ver que esse limiar, ela nos convida a desprender de tudo aquilo que nós tínhamos como posse. Esse é um grande legado que a doutrina espírita vem nos ensinar. E nós não podemos achar que, quando observar os pássaros dos céus, que eles comem, tem tudo aquilo que a natureza lhes provê, que Deus lhes provê, porque isso para nós seria também uma situação de preguiça, de ociosidade, de desrespeito a nós mesmos. Porque nós aqui observamos que é um, uma fala, observar os pássaros do céu, é para estimular em nós a confiança. A confiança que Deus olha por todos nós. E é por isso que Ele nos dá a inteligência, para que através da nossa inteligência eu possa desenvolver as minhas potencialidades junto com o pensamento, porque a inteligência sozinha ela não cria. Quem cria é o pensamento. É por isso que eu preciso estar alinhado o pensamento, a vontade e a inteligência. Porque a razão está na inteligência. Para que eu amplie esse movimento interno e me sinta feliz, porque assim eu posso adquirir também o sustento da minha vida, o sustento dos meus familiares. Porque o trabalho, ele me traz os recursos que necessito, mas eu não posso me prender no supérfluo. Eu não posso me prender nem amontoar aquilo que Deus nos concede por força da nossa inteligência. Porque se o homem ele fosse insaciável de desejos, ele não consegue. Nem sempre ele sabe contentar-se com o que tem. Então, nós temos interesses materiais que muitas vezes têm nos cegado para a grande oportunidade para adquirir não o supérfluo, mas adquirir a oportunidade de dividir, de ajudar. Então, a providência, ela deixa entregue a si mesmo. Cada um de nós sabe o que nós devemos fazer ou não, porque as consequências dos nossos atos é nossa. Então, é preciso que a gente caminhe sem carregar culpa. Nossa, eu tive tanto e não dei, não auxiliei os outros irmãos. Nós sabemos que tudo o que nós precisamos para nos alimentarmos, a terra nos oferece. Mas ela também nos oferece os estímulos da fraternidade. Quando eu sou capaz de ajudar o outro, tirando de mim aquilo que tenho. Então ele diz assim: o rico, então considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, se as espalhar, elas produzirão pelo centro para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão. Não haverá o bastante para todos. Então ele traz essa frase para nós extraordinário: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. E esse tesouro que eu vou acumular no céu, meus amigos, eu conquisto ele pelo trabalho da caridade. É na caridade que eu vou espalhando as sementes do coração que possuo para semear, para dar,
para plantar no coração do outro. E aí nós vamos ver que o valor da caridade, da fraternidade, que não se decretam em leis dos homens, mas é lei divina. Então nós precisamos eliminar urgentemente o nosso egoísmo, porque cada vez que eu me prendo ao egoísmo, mais é, endurecido eu fico. Meu interesse aumenta. Então nós vamos ver que o homem hoje está muito, muito distante desse entendimento, porque ele está querendo cada dia mais amontoar títulos de poder e empossamo-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza, nos diz Emmanuel. Um dia, porém, nas fronteiras da morte somos despojados de todas as primazia de convenções, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulados, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Quanta fraternidade nós podemos exercitar, quanto amor nós temos dentro de nós. E este amor, se ele ficar acumulado, ele vai impedir que a gente cresça, porque o amor em si, como uma lei divina, ele expande. E nós precisamos saber que tudo aquilo que eu quero adquirir para se destacar no mundo, nem sempre eu consigo destacar diante da própria realidade que é o meu espírito. Então, nós precisamos aprender a servir onde nós estivermos e como nós podemos. E assim nós vamos ver que quanto mais eu compreender o valor da caridade, né, nós teremos dentro de nós uma outra forma de pensar e sentir que vem de uma consciência tranquila. E nós vamos ver então que a caridade, ela não é somente divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Olha que maravilha o que Emmanuel nos disse. A caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Queridos amigos, nós gostaríamos de dizer-lhes da importância de nós refletirmos nessa lição, porque nós estamos atrás muitas vezes de olhar os juros, olhar as rendas, a aplicação da bolsa, mas esquecemos de fazer olhar a contabilidade divina. É importante que a gente considere os juros da alegria, os juros do fazer, do bem, o juro da fraternidade, para que nós possamos sentirmos fortalecidos e que nós possamos, em verdade, observar que tudo devemos a Deus, tudo que temos, tudo que possuímos, mas também tudo aquilo que damos. Então é muito importante que nós possamos entender quando Jesus nos fala, né, nesse item do Evangelho, e também no capítulo, quando ele fala, acumulemos valores íntimos para comungar com a glória eterna. Então, é muito bonito, é muito forte isso. Hoje nós estamos vendo, né, quantas pessoas ficam em atrás correndo pela beleza física, e essa beleza física, ela tem um poder temporário tão curto, e são propriedades tão passageiras, né, que a fortuna, o dinheiro, tudo isso nos oferece, sem que a gente procure amealhar dentro de nós a bondade, a cultura que já adquirimos, né, a compreensão da dor do outro e espalhar no coração de todos a simpatia. Então, eu deixo aqui hoje essa reflexão para todos nós, que Jesus nos ensinou essa
maneira de viver na simplicidade, não teve nem um travesseiro, uma pedra, né, que foi aquele travesseiro dele para dormir, descansar, mas foi ele que nos mostra o valor da eternidade, da imortalidade. Nós agradecemos a Jesus por esse momento sublime de reflexões que nos convida a pensar em nós mesmos, o que temos, o que oferecemos, rogando ao Mestre força e coragem para todos nós. E que nesta hora de tantas dores, de tantas dificuldades morais, nós possamos colaborar com nossos irmãos, com a palavra amiga, com a verdade, com a solicitude que todos nós necessitamos. E nós pedimos aos espíritos amigos que nos envolva nas suas vibrações, pelo passe, que cada um eleve o seu pensamento a Deus. Pai amantíssimo, que as vibrações dos bons espíritos nos sustente nesta manhã, trazendo aos nossos espíritos força, coragem. Amado Senhor, permita que a nossa água seja fluidificada, Jesus, para que nós possamos dela fazer uso. E que a paz, a luz do seu amor, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Amigos, queridos irmãos, receba com muito carinho o abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, confie que Deus, Jesus, Eurípedes, olha por nós. Que assim seja.